18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Olá, boa noite, Carlão. Oi, Karime, e muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Beleza. Mix. Olha aí, contando sempre com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592 e participe conosco. Exatamente, certo. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala, comenta aqui no 18 horas e, claro, vale também a sua sugestão de assunto. E não esquece, para você que está nos acompanhando também ao vivo pelo YouTube, manda a sua mensagem de texto. Anote aí, 994887592. Mix. Iniciando 18 horas de hoje com os destaques do dia. No escuro, Manaus registra o terceiro apagão em 27 dias. Mercado valorizado. Preço de venda dos imóveis em Manaus subiu 1,02% em março. Ação da prefeitura atende as famílias afetadas por um desbarrancamento no bairro Mauazinho. Se você teve seu celular roubado, saiba que ele pode estar te esperando no programa da Secretaria de Segurança Recupera Fone. Agora 6:03, mais uma vez obrigado pela sua companhia, pela sua participação aí em 100,7. Estamos juntos aqui no melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, 3 de abril de 2025 e você confere os detalhes de hoje, hein? Vamos juntos com 18 horas até as 7 da noite. 18 horas. E a gente começa daquele jeito, né, Karime? Dando uma geral no trânsito em Manaus. Hoje a gente vai começar especialmente conversando com o prefeito, Carlão. O prefeito... Certo, Karime. Não é? O prefeito tá na área, é verdade. Exatamente, porque vai ser inaugurado daqui a pouco, às 6:30 da noite, o primeiro núcleo operacional da Guarda Municipal aqui de Manaus. Fica lá na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, perto do Mirante do Tarumã. A gente conversa agora, ao vivo, com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos saber a importância, né? O que significa essa inauguração para a cidade de Manaus. Boa noite, prefeito. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes, internautas da Mix. Realmente, nós estamos cumprindo uma promessa de campanha que nós fizemos na campanha, que dizemos que iríamos armar, equipar e preparar, né, treinar a Guarda Municipal. Fizemos isso, a Guarda já está equipada, treinada, armada, e agora a gente precisa ampliar as bases operacionais da Guarda. Essa é a primeira base que nós estamos inaugurando aqui na Zona Oeste, aqui no Complexo Turístico da Ponta Negra, uma base moderna, 24 horas com atuação, para atuar aqui na Zona Oeste da cidade de Manaus. Próximo mês a gente inaugura a base do centro, no mês de junho na Zona Leste, julho na Zona Norte. Boa. E assim a gente vai expandindo, né, a presença da Guarda Municipal para ajudar na questão da segurança pública, que é um dos pontos mais difíceis da cidade de Manaus. Prefeito, é claro, né? O objetivo é sempre dar a meta, né? Sempre dar mais segurança para a população, principalmente aqui na capital, não é isso, prefeito? É isso mesmo. Nós estamos montando aqui umas bases também de monitoramento facial, que é o início para o Smart Manaus, que nós vamos trabalhar com reconhecimento facial de pessoas que estejam desaparecidas, pessoas que tenham mandato de prisão em aberto ou próprios fugitivos. Nós estamos buscando com o Ministério da Justiça essa base de dados, mas enquanto não chega, a gente já está preparando a nossa cidade para receber essa tecnologia e, acima de tudo, servir melhor a população, colocando a população com uma melhor condição de segurança, que é o que nós queremos. Ótimo. Prefeito, para finalizar, além dessa base de dados, dessa situação da tecnologia, existem outras medidas que o senhor gostaria de anunciar aqui com a gente no programa, no 18 horas? Olha, nós temos hoje eu estive presente, inclusive obrigado pela pergunta, Karine, porque nós estamos montando 9 bases meteorológicas na cidade de Manaus. O que acontece? A gente se informa com as informações do IMET, né? O IMET tem uma base aqui em Manaus. Nós vamos montar 9 estações meteorológicas na cidade de Manaus, em todas as zonas da cidade,
Nós vamos fazer um canal assim de proteção, né? Uma rede de proteção para que a gente possa ter informações precisas conforme a leitura desses medidores meteorológicos, que inclusive são medidores os mais modernos que tem no mercado e que nós estamos instalando na cidade de Manaus a partir da próxima semana, que já vamos inaugurar o primeiro. Na Zona Oeste também, lá na CEBUSP. Parabéns, prefeito. Maravilha, muitíssimo obrigada, prefeito. Obrigada pelo tempo que o senhor disponibilizou para conversar com a gente. Eu sei que hoje é o dia de festa, de inauguração. Daqui a pouquinho, às 6h30, esse primeiro núcleo, né, de apoio para a Guarda Municipal. Muito obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui. Obrigado pela oportunidade, desejo êxito e sucesso, uma boa audiência para vocês. Valeu, muito prefeito. Obrigada, boa noite, prefeito. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora 6h08, você no melhor mix do Brasil. Olha só, em 6h08 nós estamos aqui em mais uma edição do programa 18 horas. E é o seguinte, passamos por mais um apagão, hein, Karine e ouvintes, nessa madrugada. Fácil não, viu, Carlão? Fácil não, do nada você sentiu aquele, né, desligada do ar-condicionado e tudo mais, e o apagão total. Toda Manaus ficou sem luz depois das 10 horas da noite. O problema atingiu também as cidades de Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins e Itacoatiara. Foi grande a extensão. Foi terrível, Carlão. E a luz só começou a voltar depois da 1h da madrugada, e até hoje de tarde tinha bairro como Parque 10 com a energia instável o dia inteiro. Difícil de enfrentar isso, viu, Carlão? No intervalo de 27 dias, Manaus e os municípios do interior enfrentaram 3 apagões. O detalhe, a concessionária Amazonas Energia não informou ao certo, com explicação, com detalhamento, né, as causas desses desligamentos. Apenas divulgou os locais onde as linhas foram interrompidas. Olha só, a Amazonas Energia pelo menos sabe o total de consumidores que ficaram no escuro. Nos 3 apagões registrados em Manaus e nos outros 5 municípios do interior, mais de 3 milhões de residências foram afetadas, com a maior parte dos impactos concentradas aqui na capital, aqui em Manaus. Pois é, quem está acompanhando esse assunto de perto, apurando as informações, é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo agora com a gente. Então, André, a empresa Amazonas Energia se manifestou. Qual foi a nota oficial que ela divulgou, André? Boa noite. Muito boa noite, Karine e Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7 Mix FM Manaus. A Amazonas Energia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, disseram que estão analisando as causas que provocaram esse apagão aqui de energia que atingiu Manaus e diversas cidades aqui da região metropolitana, como vocês falaram, né? Incluindo aí Parintins, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru, né? Ela foi na noite dessa quarta-feira, esse blackout aí no fornecimento de energia elétrica. A interrupção, segundo então a concessionária, ocorreu por volta de 10h08 da noite, sendo causada pelo desligamento da linha de transmissão de 500 mil volts Jurupari, Oriximiná, que faz parte do Sistema Interligado Nacional. A concessionária Amazonas Energia disse que às 22h54, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, autorizou o restabelecimento gradual da carga, permitindo que a distribuição de energia fosse retomada aos poucos. Só que aí a gente conseguiu observar que os bairros começaram a falar, muitas pessoas começaram a falar de retorno aí a partir das 11h30, 11h50, alguns bairros, né, aí depois da meia-noite ainda estavam, a maioria, né, ainda estavam aí sem energia elétrica, e outros também tiveram que passar aí boa parte da madrugada. Eu, pelo menos, consegui dormir só 4 da madrugada, hein, Karine? Foi difícil, lá em casa voltou depois de 1 da madrugada também. Né, esse foi o terceiro blackout, inclusive, registrado em Manaus e nos municípios próximos, isso tudo em menos de um mês. Olha, no dia 27 de março, uma falha na linha de transmissão de 230 mil volts Lechuga-Manaus também causou uma grande interrupção no fornecimento. Já em 7 de março, o desligamento da linha de 500 mil volts Jarupari-Silves resultou aí no apagão generalizado, afetando tanto a capital também quanto o interior. A frequência desses problemas tem gerado aí preocupações entre os moradores, que cobram ações concretas para garantir aí um fornecimento de energia mais estável. Foi a terceira vez aí em menos de um mês que esse apagão atinge aqui o estado do Amazonas, né? E inclusive muitas pessoas tiveram eletrodomésticos danificados, outras coisas também danificadas, como a gente sempre apura aqui nas redes sociais, os comentários, os relatos das pessoas. E isso tudo, essa responsabilidade se deve para quem?
Essa é uma dúvida minha, é uma dúvida da gente, é uma dúvida de você, ouvinte, que está nos acompanhando nesse momento. Para isso, eu procurei um especialista no assunto, que é o advogado Abraão Guimarães, que ele fala também que o Código de Defesa do Consumidor está ao lado aí do consumidor para esses casos. Vamos acompanhar. Em primeiro lugar, qualquer consumidor que tenha sofrido danos, como queima de eletrodomésticos ou prejuízos financeiros, tem o direito de solicitar indenização da concessionária de energia. O ideal é reunir todas as provas possíveis, como as fotos, notas fiscais, laudos técnicos, e registrar a reclamação diretamente com a empresa. A concessionária tem um prazo para responder e, se negar o pedido ou não solucionar o problema, o consumidor pode acionar um PROCON, até mesmo contratar um advogado para recorrer na justiça. 18 horas. Aí a gente conferiu a fala do advogado Abraão Guimarães. O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, o PROCON, aqui do Amazonas, por meio de nota, informou que a concessionária de energia elétrica é responsável por garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia. Em caso de apagão ou quedas de energia, se houver danos a equipamentos elétricos, a empresa deve ser responsabilizada pelo ocorrido, desde que o problema tenha sido causado por falha na prestação de serviço. Aí entra a situação da indenização, que pode incluir o reparo ou substituição dos aparelhos danificados. E ainda tem mais. Tem a situação aí do acesso de desconto na conta de energia, né? É necessário aí notificar também a concessionária pelos canais oficiais, seguir alguns critérios de prazos e procedimentos, que inclusive o advogado Abraão Guimarães também explica pra gente. Todos os moradores das áreas atingidas devem ficar atentos à conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, prevê que, em casos como esse, a concessionária deve conceder um abatimento proporcional ao tempo sem energia. Se o desconto não for aplicado automaticamente, o consumidor deve registrar uma reclamação formal para garantir esse direito. O mais importante aqui falando é que a população conheça sempre os seus direitos e deva exigir o cumprimento das normas. Se necessário, procurar os órgãos aí como o PROCON ou um advogado do direito do consumidor. 18 horas. Como o advogado Abraão Guimarães falou agora, Karime Carlão, o PROCON Amazonas também informou que o consumidor tem até 5 anos a contar da data provável da ocorrência do dano para solicitar o ressarcimento à distribuidora, né? O direito à indenização também vale para quem consertou os equipamentos por conta própria. E depois da solicitação, a distribuidora tem prazo de 10 dias corridos para realizar a inspeção do equipamento. Caso a solicitação de ressarcimento seja recusada, a distribuidora deve informar as razões de não atender a solicitação e comunicar ao consumidor sobre o direito de recorrer à agência reguladora estadual ou à própria ANEEL. Se o problema não for resolvido de forma amigável com a concessionária, o consumidor pode buscar apoio junto ao PROCON ou entrar com uma ação judicial, né, pleitando aí o direito à reparação dos danos causados pela falta de energia. Antes de encerrar aqui, Karime Carlão, a gente lembra aí, né, que essa falta de energia, esse blackout em menos aí de um mês, viralizou nas redes sociais, né? Também aquele assunto sobre a transferência da Amazonas Energia para a Âmbar Energia do grupo JF, que sofreu mais um adiamento pela Justiça Federal aqui do Amazonas, que prorrogou o prazo para o final deste mês, né? Ampliando aí a indefinição sobre o futuro aí da distribuidora, né? Com essa decisão, as partes envolvidas, elas ganharam mais tempo para avançar nas negociações e buscar também um desfecho definitivo. Só que aí, essa demora, ela gera preocupação no setor elétrico, que teme aí os impactos na estabilidade do fornecimento de energia. A venda da Amazonas Energia deveria ter sido concluída, na verdade, em dezembro agora de 2024. Só que aí foram relatados que as dificuldades operacionais e regulatórias bloquearam o avanço das tratativas. Além disso, as sucessivas prorrogações têm aumentado ainda mais a incerteza sobre essa efetivação da transação, né? O setor elétrico acompanha com apreensão esse desdobramento desse caso. Enquanto isso, a concessionária também diz que tem buscado alternativas para evitar um colapso aí na negociação. E a gente tem aqui a justificativa da Amazonas Energia sobre isso, que alegou que as tratativas com a Âmbar Energia e os órgãos reguladores não avançaram o suficiente, e diante disso a concessionária reforçou
reforçou a necessidade de mais tempo para garantir uma transição segura e sem risco para o fornecimento da energia elétrica. Então, esse pedido foi aceito aí pela Justiça, esse argumento da Amazonas Energia foi aceito pela Justiça, que ressaltou que a continuidade do serviço deve ser priorizada para fortalecer essa posição da concessionária e através desse acionamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e solicitou uma audiência de conciliação com a ANEEL. E além disso, a empresa pediu também a participação da Advocacia Geral da União, buscando um acordo que evite aí as complicações futuras. A gente chama isso de uma novela, né? Resumindo, nada resolvido. Pronto, Carlão. Resumindo, continuamos em impasse. A Berlinda. Continuamos aí nesse impasse, reféns, Sem condições, Karine. Sem condições. Muito obrigada, André Meirelles, pela apuração, Valeu, pelas André. atualizações sobre essa venda, que é uma novela mesmo. Sem condições, né? A empresa coloca as pessoas como reféns, assustadas, porque ninguém responde direito o que aconteceu e quando a energia vai voltar. Agora, imagina o sufoco, Carlão, das famílias que têm idosos ou crianças que precisam de energia, até por questão de saúde, por exemplo, para manter aparelhos ligados, ou até medicamentos na geladeira. Comerciantes, né? Que tem comerciante aí perder, imagina, muita, produtos sensíveis, sorvete, sei lá, qualquer coisa, e medicamento, a pessoa que precisa daquele medicamento, que seja mantido até não sei quantos graus. A gente não sabe quando pode ser o próximo apagão, o próximo blackout. A gente sabe que vai ter, só não sabe quando. Exato, isso é horrível, é uma incerteza terrível. É claro, Claime, olha, mesmo depois desse terceiro apagão, a Amazonas Energia não explicou até agora o real motivo dos problemas. Como a gente já disse, quando nós estamos falando aqui constantemente, inclusive apenas divulgou os locais onde as linhas foram interrompidas, mas não deu aí, né, não esclareceu com detalhes o real motivo. Não sabemos se é falta de manutenção, se é falha em outros sistemas, se é, enfim, a empresa simplesmente ela não explica nada, Karine. Não explica assim certo, a gente não tem exatamente uma explicação clara. Pronto, você falou tudo, Carlão. O que a gente sabe com certeza é que esses problemas aí causaram prejuízos para mais de 3 milhões de famílias, gente. E mais uma empresa, ou seja, o que a gente vê? A empresa Amazonas Energia, ela tem uma dívida bilionária e não consegue quem queira comprar. É simples assim, por isso que está esse impasse aí arrastado desde dezembro do ano passado. Enquanto esse impasse segue para essa venda da empresa Âmbar, do grupo dos irmãos Batista. Não acontece. Enquanto que não acontece, falta quem explique pra gente o que está acontecendo, falta garantia nesse fornecimento de energia elétrica, falta quem nos dê uma explicação, falta essa segurança que a gente tenha. Até que essa venda seja concluída, vamos continuar convivendo com um péssimo serviço, tarifas altas e apagões frequentes. Olha, 6h20, você no melhor Mix do Brasil. A Assembleia Legislativa está movimentada hoje com a 5ª edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas, que reuniu vereadores e servidores das 62 câmaras municipais do Amazonas. Carlão, e teve tudo, teve oficina sobre orçamento público, segurança, violência contra a mulher e redes sociais como ferramenta política. Quem acompanhou o assunto durante o dia foi o repórter Kennedson Paz, que conversa agora com a gente. Ele traz os detalhes do que aconteceu durante esse primeiro dia de ações lá na Assembleia. Vamos ouvir. Muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham aqui o 18 horas. A Assembleia Legislativa do Amazonas está movimentada nesta quinta-feira, com a realização da 5ª edição do FECLAN, o Fórum Estadual das Casas Legislativas. O evento começou no início da tarde e reúne vereadores e servidores das 62 câmaras municipais do estado. Desde o credenciamento, que começou ao meio-dia, os corredores da escola do Legislativo ficaram cheios. As oficinas práticas abordaram temas como elaboração de leis, orçamento público, segurança nos municípios e o combate à violência contra a mulher.
Uma das oficinas que mais chamou a atenção foi sobre estratégias de engajamento nas redes sociais. O público acompanhou dicas práticas de como usar a comunicação digital para aproximar o mandato da comunidade. E há pouco, no auditório Belarmino Lins, aconteceu a solenidade de abertura oficial do fórum. Durante a cerimônia, foram entregues os regimentos internos de Beruri e Santa Isabel do Rio Negro e as novas leis orgânicas de Boca do Acre, Santo Antônio do Içá e Anuri. Esses documentos são essenciais para o funcionamento das câmaras e das prefeituras. Eles organizam o que cada poder pode fazer e garantem mais transparência no serviço público. E o FECLAN segue amanhã com palestras, bioeconomia, inovação, comunicação de alta performance e a reunião do Parlamento Amazônico. A programação ainda promete muita troca de experiência entre os legisladores do interior. Karime e Carlão, volto com vocês no estúdio. E vamos agora falar ao vivo com o repórter Kennedson Paz, que está lá no Fórum Estadual das Casas Legislativas. Boa noite, Kennedson. Então, conta pra gente o que está acontecendo agora por aí. Oi, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora 18 horas na Mix. Então, ainda há pouco foi entoado o hino nacional brasileiro. Essa cerimônia está sendo realizada nesse momento. O que a gente pôde perceber durante toda a tarde, também agora no começo da noite, foi uma movimentação intensa de autoridades do nosso estado do Amazonas, tanto vereadores como deputados, prefeitos dos municípios do interior do estado, e todos eles vieram para participar dessa cerimônia, no qual a gente está falando aqui sobre questões de capacitação e também uma cerimônia para entrega desses regimentos internos que vai contemplar ali Beruri, Santa Isabel do Rio Negro e também as leis orgânicas que foram entregues, na realidade que vão ser entregues agora, de Boca do Acre, Santo Antônio do Içá e Anuri. Ainda há pouco eu conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, ele que está comandando toda essa cerimônia, e ele falou pra gente exatamente sobre a importância desse fórum para capacitar os vereadores do nosso estado do Amazonas, para que eles consigam desenvolver um bom trabalho no interior do estado. Vamos ouvir agora Roberto Cidade. O vereador sai daqui preparado para legislar no seu município. Ele tem aqui oficina de como aprender a apresentar um projeto de lei bem instruído, que não seja inconstitucional, que esteja apto a ser aprovado, se for assim da decisão da maioria do seu plenário. O vereador sai daqui mais preparado para se comunicar com a população. O vereador sai daqui pronto para servir o seu povo. Então, assim, nós temos aqui muitas oficinas, nós temos aqui também oficinas também da Procuradoria da Mulher, que foi aqui a Assembleia, na nossa gestão, que nós criamos e hoje vários municípios já têm. Nós temos aqui oficinas também para apresentar projetos de lei voltado para também as emendas parlamentares, muita coisa aqui boa, e nós estamos de portas abertas. O Poder Legislativo Estadual faz a sua parte com as casas legislativas de todo o estado do Amazonas. Hoje aqui nós temos representantes de todos os 62 municípios. Nós temos aqui representantes do povo do estado do Amazonas, e eu fico muito feliz em ter feito isso na nossa gestão, e ter sido uma criação de quando eu me tornei presidente pela primeira vez. E hoje, sem medo de errar, nós temos o maior fórum estadual do Brasil. 18 horas. E como nós ouvimos agora há pouco com o presidente da Alean sobre essa grande cerimônia, esse evento, né, que reúne todos os representantes do nosso estado do Amazonas, dentre eles também dos municípios ali, vou citar para vocês exemplos aqui. Temos representantes de Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre e muito mais. Ainda há pouco, inclusive, a gente conversou com o vereador Manuel Paulo Cardoso, que é lá de Santa Isabel do Rio Negro, e ele trouxe para a gente uma perspectiva sobre o passar dos anos, o que ele aprendeu nesse fórum desse ano, essa quinta edição do Fórum das Casas Legislativas. Ele passou pra gente o que ele avaliou sobre os conhecimentos que ele aprendeu aqui hoje. Ele reciclou, na realidade, já passou de outros fóruns e agora ele reciclou novos conhecimentos. Vamos ouvir agora o vereador Manuel Paulo Cardoso. A
experiência que nós tivemos, ou seja, que eu tive em 89 para 2025, mudou muito. Mudou muito porque na primeira elaboração da lei orgânica, após a Constituição Federal, tivemos muita dificuldade com a assessoria jurídica para a gente colocar todas as nossas propostas em aprovação, mas deu certo. Fizemos a nossa lei orgânica, o nosso regimento interno, e agora, em 2024, tivemos a reformulação da lei orgânica e realmente tivemos muita facilidade no trabalho, porque participamos do FECLAN e tivemos bastante orientação, informação e de como trabalhar em cima de aprovação de proposta que tornaria assim lei. 18 horas. Olha só, e não foi só Santa Isabel do Rio Negro que esteve por aqui, não. A gente está agora aqui com Danilo Alves de Freitas, ele que é vereador lá do município de Maranhão, gente. A gente vai ouvir agora o vereador. Vereador, conta pra gente qual que foi a sua perspectiva sobre esse novo fórum, a 5ª edição do fórum. Foram ensinamentos muito positivos que o senhor vai levar para o município. Conta pra gente. Primeiro, boa noite a todos. Eu considero importantíssimo porque é um utensílio que a gente tem, que é a lei orgânica do nosso município, assim como o regimento interno, que é através dele que o vereador vai poder trabalhar para trilhar no caminho melhor para que possa fazer o melhor trabalho pela população. Diante disso, só tenho que agradecer a iniciativa do nosso deputado Roberto Cidade, juntamente com os demais que o apoiam para fazer o melhor, para que a gente possa se juntar cada vez mais o nosso Amazonas para fazer o melhor por todos nós. Tá certo, muito obrigado, meu vereador Danilo Alves, lá do município de Maranhão. Então, Karime e Carlão, o evento ainda está acontecendo e amanhã vai continuar. Também serão realizadas várias palestras e também outros conhecimentos serão repassados para vereadores, para deputados, enfim, o foco é principalmente vereadores do nosso município do interior do estado do Amazonas. É claro que a gente vai seguir acompanhando todo esse fórum que vai ser realizado amanhã com os assuntos de bioeconomia, inovação, comunicação de alta performance e também uma reunião do Parlamento Amazônico. Então, é uma programação que ainda promete muita troca de experiência entre os legisladores do interior do nosso estado do Amazonas. Karime e Carlão, volto com vocês. Beleza. Obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Valeu, Kennethson. Agora 6 horas... 6 horas e 28 minutos em Manaus. 18 horas. Continue em 100,7, continue sintonizado na melhor. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, mercado valorizado. O preço de venda dos imóveis em Manaus subiu 1,02% em março. Esse é o nosso assunto em instantes, você confere já já. 18 horas. Olha só, chuva que não dá trégua, hein? Sabemos que muitas famílias estão sendo prejudicadas e muito prejudicadas. Por isso, a Prefeitura de Manaus realiza ações para atender essas famílias. Estamos falando de ações da Defesa Civil junto com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Karime. Exato, Carlão. Inclusive hoje, ou melhor, na quarta-feira, teve uma ação e atendeu as famílias afetadas por um desbarrancamento na rua Ernesto Henrique, lá no bairro Mauazinho. E o repórter André Meirelles acompanhou a ação e traz os detalhes pra gente agora. Boa noite, Karime e Carlão, boa noite a você ouvinte. Olha, a Prefeitura já atende 14 famílias no local e depois desse novo acontecimento, 3 famílias foram atendidas, orientadas a deixarem também as casas e se cadastrarem para receber o auxílio aluguel, né? O diretor de operações da Defesa Civil do município, José Mendes, explicou que a área ela é monitorada pela Prefeitura com famílias já cadastradas para recebimento do auxílio aluguel e que mais famílias estão sendo encaminhadas para a SEMASC. Nós estamos fazendo todos os encaminhamentos para a Secretaria de Assistência Social, SEMASC, justamente para dar um apoio, fazer o acolhimento e a parte que nos cabe, né? Gerenciar risco e tirá-la do risco e colocar no lugar seguro. 18 horas. A gente também tem a fala do gerente do Serviço de Calamidades e Emergência da SEMASC, Jander Guerreiro, que informou que mais 3 famílias que moram no local foram cadastradas para receber o auxílio aluguel depois de terem as casas atingidas pelo desbarrancamento.
Hoje nós fomos acionados novamente pela Defesa Civil para fazer mais um cadastro de uma família e identificamos 2 famílias que ligaram para a Defesa Civil. E essas famílias também entraram no auxílio aluguel e assim elas serão assistidas para poder garantir que elas saiam desse local inseguro, devido a esses riscos de desabamento iminente. Então essas famílias serão acompanhadas pelo serviço e receberão auxílio aluguel. 18 horas. O gerente Jander Guerreiro, ele orienta também que a população que passa por uma situação parecida como essa tem que acionar a Defesa Civil. O Serviço de Calamidade e Emergência sempre orienta que ligue para a Defesa Civil para 199 para registrar a sua ocorrência e assim o nosso serviço conseguir atender ela o quanto antes para sair dessas áreas de risco iminente. 18 horas. Olha, por meio de nota, a Prefeitura de Manaus disse que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, informa que a situação da rua Ernesto Henrique foi avaliada pelo corpo técnico da Seminf que monitora o local. E a área ela passa por estudos para que as ações de contenção sejam apontadas e o serviço iniciado de forma segura e eficaz, uma vez que a existência de construção impedem aí o acesso das máquinas para o serviço, para realizar os serviços aí, Karime e Carlão. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles. Agora são 6h32. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, sempre falamos aqui no 18 horas sobre os crimes cometidos nos rios da região pelo grupo conhecido como os Piratas dos Rios. Um problema sério, inclusive, na segurança das embarcações. Agora o governo federal estrutura um programa para seguranças nas hidrovias de todo o Brasil, principalmente aqui na região norte, Karime. Carlão, principalmente aqui pra gente mesmo. Olha, pra ter uma ideia, o prejuízo anual causado por furtos e roubos de cargas cometidos pelos piratas dos rios aqui no Amazonas chega a 100 milhões de reais por ano. E para combater esse crime, representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de Portos e Aeroportos se reuniram na quarta-feira para estruturar esse programa de segurança. Importantíssimo, Karime, para a nossa região, onde embarcações enfrentam desafios como roubo de cargas, pirataria e também o tráfico de drogas. Só de combustível, mais de 4 milhões de litros de combustíveis foram roubados de embarcações nos últimos 18 meses. É muita coisa. É muito prejuízo, Carlão. Absurdo. Fora também as agressões, né? A gente já relatou aqui violências e tudo mais. Bom, entre as ações já alinhadas está a integração das forças de segurança em transformar, por meio de PEC, a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Viária Federal também, ampliando suas atribuições. Isso inclui o patrulhamento das hidrovias de todo o país. Mix. Legal, quando são 6h33, nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. E a quinta-feira foi bem chuvosa hoje na cidade, né, Karime e Carlão? Boa noite pra vocês. Boa noite pra quem tá nos escutando aqui no 18 Atrasou horas. todo mundo, inclusive. Deu engarrafamento e deu um transtorno. Tudo aconteceu. Só hoje a prefeitura, ela teve 11 ocorrências ao longo da cidade, incluindo 2 desabamentos na Zona Norte, teve deslizamento de terra, bueiros entupidos e um quase desabamento também na Zona Oeste. À noite, hoje, ela vai continuar chuvosa e a prefeitura emitiu uma nota de previsão de chuvas intensas, ou seja, é sempre bom a gente se manter seguro. E para amanhã, 4 de abril, sexta-feira, a previsão do tempo, segundo o Clima Tempo, vai ser também de um dia bastante chuvoso. O céu vai ficar nublado e há possibilidade de chuvas durante o dia todo, que vão se estender até a noite. A temperatura para essa sexta vai variar entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 74% a 96%. E olha só, Karime e Carlão, vale ressaltar também que em caso de ocorrências por causa da chuva, é sempre importante o cidadão ligar para a assistência imediata, que é o Disque 199 da Defesa Civil, do Centro de Cooperação da cidade, que vai estar operando 24 horas. Então, fiquem seguros e amanhã a gente volta para acompanhar a previsão do tempo. Beleza. Tá ótimo. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Agora são 6h35. 18
18 horas. E atenção, Karime Leão, a partir de agora nós vamos conferir as principais vias da nossa capital, não é isso? Exatamente, André Meirelles tem as informações e conversa ao vivo com a gente agora. Boa noite, André. Então, como é que está a volta para casa agora em Manaus, quando são 6 horas e 35 minutos? Trânsito. Na Avenida Maripiranga, próximo do Manauara Shopping, trânsito com excelente fluidez. Já na Humberto Calderaro com a rua Alberto Costa. Do outro lado ali do Manauara, trânsito com uma fluidez também moderada. Seguindo pela Avenida Rodrigo Otávio com a rua 47, trânsito moderado. E na Avenida Torquato Tapajós, próximo do conjunto Santos Dumont, trânsito está carregado por lá. Vamos de ocorrências de trânsito. Olha, a Avenida Buriti, em decorrência do tombamento da carreta mais cedo, está com trânsito completamente lento, congestionado inclusive nos dois sentidos, né? Já foi feito desse tombamento dos veículos, tanto do caminhão trator quanto da carreta, o semi-reboque. Nesse momento, das 3 faixas de circulação, 2 estão liberadas para o trânsito de veículos. Então a tendência é que com o passar da hora aí o trânsito vai amenizando, né? Os agentes de trânsito inclusive estão coordenando ali, monitorando o trânsito na região, que flui inclusive ali com lentidão. A previsão aqui, segundo eles, na Avenida Buriti, é que possa ser retirada aí as carretas por volta das 21 horas. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Beleza, André. 18 horas. Olha, lembrando do nosso Rio Negro, hein? Para você que segue as informações, o rio ele está enchendo 4 centímetros como os últimos 5 dias e está em 26 metros e 15 centímetros lá no Porto de Manaus. Mix. Olha só, escuta essa, hein? Um estudo revelou que o desmatamento da Amazônia ameaça a segurança energética do país. Isso porque o desmatamento está alterando o fenômeno dos rios voadores, que leva a umidade para o sul da América do Sul e age no regime de chuvas. E as hidrelétricas, a principal fonte de energia brasileira, também sentem esses efeitos, Karime. Carlão, para a gente ter uma ideia, o desmatamento da Amazônia faz as 2 maiores hidrelétricas do país, a Itaipu e Belo Monte, comprometer o abastecimento de energia para 1,5 milhão de pessoas por ano por causa das mudanças no regime de chuvas. O repórter Kenneth Paz buscou mais detalhes a respeito desse assunto e traz agora pra gente. Vamos acompanhar. A floresta amazônica tem um papel fundamental para garantir que tenha chuva em todo o Brasil. E quando ela é derrubada, quem sente os efeitos é a energia que chega na nossa casa. Um estudo da PUC do Rio de Janeiro mostrou que o desmatamento já está reduzindo a quantidade de chuva em regiões importantes do país. E isso está afetando direto as hidrelétricas que precisam de água para funcionar. As 2 maiores usinas do Brasil, Belo Monte e Itaipu, estão perdendo juntas quase 4.000 gigawatt-hora de energia por ano. É como se 1,5 milhão de pessoas ficassem sem energia todo ano por causa da falta de chuva. O problema começa com os chamados rios voadores, corredores de umidade que saem da Amazônia e levam chuva para o resto do continente. Quando a floresta some, esses rios enfraquecem e a chuva diminui. Belo Monte, que fica dentro da Amazônia, é a mais afetada, perdendo sozinha quase 2.400 gigawatt-hora por ano. Itaipu, mesmo longe da floresta, também é impactada, perdendo 1.380 gigawatt-hora por ano. Essa mudança no clima acontece porque a floresta funciona como um ar-condicionado natural, liberando umidade e mantendo o ciclo das chuvas vivo. Quando o verde vai embora, a temperatura sobe, a chuva some e os rios secam. A socioambientalista doutora Muriel Saragolsi alertou hoje. Definitivamente precisamos reflorestar tanto a Amazônia quanto outros biomas. O preço de não fazer isso, de não parar de desmatar e de não parar de utilizar combustíveis fósseis, nós vamos pagá-lo em 10 vezes mais com a questão dos impactos e dos custos dos eventos extremos e com a questão dos impactos
na própria produção brasileira. Ou a gente muda ou a gente muda, não existe outra opção. Em março, o Amazonas registrou uma queda de 31% nos focos de calor em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o IPAAM. Foram 24 focos de calor neste ano contra 35 em 2024. O desmatamento também diminuiu, mas ainda é alto. Mais de 8 mil hectares de floresta foram derrubados em um mês. Mesmo com essa redução, o alerta continua. Preservar a Amazônia é garantir chuva para a lavoura e água nos rios para gerar a energia que move o Brasil. Kennedson Paz para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, você teve seu celular roubado? Saiba que ele pode estar te esperando no programa da Secretaria de Segurança Recupera Fone. É o nosso assunto em instantes. Mix. Economia. Vamos agora conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,27%, cotado aos R$ 5,69. O euro fechou em alta de 0,83% aos R$ 6,18. E o Bitcoin fechou em alta de mais 2,37% aos R$ 494.785. E o Bovespa fechou em alta de 0,07% aos 131.244 pontos. E o Banco Central anunciou hoje que vai permitir o uso do Pix como garantia de empréstimos. Essa modalidade vai possibilitar empresas usarem os recebimentos futuros para obter crédito com melhores condições. 18 Horas. Olha só, escuta essa que é o seguinte, hein? O preço da venda de imóveis em Manaus subiu 1,02% em março, aumento de venda dos imóveis, Karine. Carlão, beleza, para quem tem imóvel aí para vender. Isso representa, isso representa uma desaceleração com relação ao mês anterior, que registrou aumento de 2,26%. Vanessa Lima tem mais detalhes a respeito dessa variação e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite a você que acompanha aqui o 18 Horas. E olha só, números do índice FIPESAP, que é um indicador nacional de preços de imóveis residenciais e comerciais do país, mostram que os valores de venda dos imóveis na cidade subiram 1,02% no mês de março. Isso pode não parecer muito, mas é uma desaceleração em relação ao mês anterior, que registrou um aumento de 2,26%. Se nós analisarmos como um todo, os preços em Manaus já acumulam um aumento de 4,69% só no ano de 2025. E se considerarmos os últimos 12 meses, o aumento é ainda mais expressivo, chegando a 8,20%. Isso significa que o valor médio do metro quadrado em Manaus alcançou a faixa de R$ 7 mil. Entre as áreas mais valorizadas da cidade, o bairro Adrianópolis lidera o ranking como a área mais cara, seguido pela Ponta Negra e Aleixo, com os valores que chegam até R$ 8 mil por metro. Já o metro quadrado mais barato ficou entre os bairros Compensa e Japim, chegando ao valor do metro de R$ 4 mil. O índice FIPESAP acompanha o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras. Na média nacional, o índice registrou um aumento de 0,60% em março de 2025. É interessante notar que os preços de imóveis com um dormitório subiram mais em março, com um aumento de 0,65%. E já os imóveis com 4 ou mais dormitórios tiveram um aumento mais modesto, de 0,48%. E em resumo, o mercado imobiliário em Manaus está aquecido e a procura por imóveis com apenas um dormitório tem feito os valores do metro quadrado subir. Então, se você está procurando comprar ou vender imóveis, é importante ficar de olho nesses números e estar preparado para possíveis aumentos. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa Lima.
18 horas. Olha só, as cidades do Amazonas, Manaus e Parintins estão entre as 50 selecionadas para a fase inicial do programa Cidades Modelos Verdes Resilientes. A iniciativa vinculada ao programa Cidades Verdes inclui a estruturação de 100 projetos para o enfrentamento de efeitos da mudança do clima. Carlão, a relação das cidades foi divulgada no primeiro encontro Cidades Verdes Resilientes, que aconteceu agora no fim do março em Brasília, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E cada cidade vai contar com suporte técnico para desenvolver ações climáticas de grande impacto. Foram anunciados investimentos anuais de 1,6 bilhão de reais por meio do Procidades, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima e mais 10 bilhões de reais do Fundo Clima. Mix. Olha só, como nós noticiamos aqui no 18 horas, começou nessa terça-feira a devolução, hein, Karime? Você falou de mais 1.000 aparelhos celulares que foram roubados ou furtados para seus verdadeiros donos. Então, o seu pode estar lá, né, Karime? Exatamente, Carlão. É o resultado do programa. Como eu disse, Recupera Fone. Os aparelhos foram recuperados durante as operações policiais deflagradas em várias zonas da cidade de Manaus. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão. Olha, os celulares eles foram recuperados a partir de intimações emitidas pelo programa Recupera Fone, que é coordenado pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, o NIRC, e operações deflagradas integradas entre as polícias civil e militar. Essa entrega dos aparelhos começaram às 9 da manhã de terça-feira. Inclusive, o delegado Bruno Itotuzi, que é o titular do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, disse que a operação vai continuar nos próximos dias. Continuamos aí, arrecadamos agora esse montante de celular, estamos fazendo a devolução de 1.000 celulares e encerrando esse período de entrega, na semana que vem já voltamos com mais operações Recupera Fone. Vamos aí bater nas quadrilhas de roubo, nas quadrilhas que atuam na receptação e desbloqueio de aparelhos celulares. Olha, esse mutirão de entrega termina nesta sexta-feira, agora dia 4, e o cidadão que não conseguir comparecer no local, ele tem até esta sexta-feira para fazer a retirada do aparelho das 9 da manhã até as 3 da tarde na sede do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, que fica no conjunto Seletramazon, que fica no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. E aqui a gente vale ressaltar aqui a importância de fazer o registro de boletim de ocorrência no caso de roubo de celular, de iPad, de tablet, porque o que acontece é que muitos boletins eles são registrados sem um número de e-mail e acaba dificultando a investigação da polícia. Então, para que você possa ter o acesso a esse número e-mail, o advogado em direito digital na Amazônia, Aldo Evangelista, explica os detalhes. Digitando asterisco, jogo da velha, hashtag, né? 06 e hashtag novamente. E aí aparece o e-mail do seu aparelho, a qual a gente orienta que você deixe anotado em algum local o seu seguro, claro que não é no aparelho, algum local na sua casa que você tenha esse número e e-mail. E além de comunicar o banco também, você pode comunicar o Banco Central, utilizar a ferramenta Registrato por conta das suas contas bancárias também, empréstimo que você tenha, para que haja essa informação que você perdeu o seu dispositivo informático, para que o infrator não cause nenhum dano em relação a porventura entrar nas suas contas. Tem uma informação importante também aqui, Karime e Carlão, que com o aumento da venda de celulares usados, especialmente em plataformas online, muitos consumidores eles veem essa compra de aparelhos seminovos como uma alternativa mais econômica. Só que aí existe um risco envolvendo que é a compra de celulares roubados, né? Quando você compra um celular sem saber que ele foi roubado, você pode estar envolvido em uma situação de receptação, né? Que é um crime previsto no artigo 180 do Código Penal brasileiro, como explica o advogado Aldo Evangelista. Por isso, precisa as pessoas terem cautela de ficar comprando de terceiro, de qualquer pessoa na rua ou na internet, celular usado, a qual você não sabe a procedência, porque ela pode ser de origem duvidosa, de algum ilícito, pode ser de roubo, furto, e você, ao adquirir esse celular smartphone ou smartphone, você certamente responderá pelo crime de receptação.
Tá, então, e seguindo essas orientações, você pode reduzir significativamente aí o risco de adquirir um celular roubado, né? E claro, garantir que a sua compra seja segura e legal, não é verdade, Karime e Carlão? Volto com vocês. Com certeza, André Meirelles, sem dúvida nenhuma. 18 horas. São 6 horas e 50 minutos. Karime, vamos dar uma conferida no trânsito em Manaus agora. Bora lá, André. Bora lá, Carlão. Bora. Vamos saber por onde anda o repórter Kennedson Paz. Ele traz agora as informações do trânsito pra gente. Boa noite, Kennedson. Trânsito. Muito boa noite novamente, Karime e Carlão, boa. A todos que acompanham 18 horas. Atenção, você que está voltando para casa. Estou aqui agora pela Avenida Torquato Tapajós, já olhando um trânsito bastante moderado aqui nessa região, mas o trânsito está um pouco ruim na Avenida Djalma Batista, por exemplo. Ainda há pouco a gente passou pela Avenida Djalma Batista e enfrentamos um trânsito bastante congestionado, próximo ao grande supermercado ali naquela região, já quase no final da Djalma Batista, pegando ali a Avenida Torquato Tapajós. Agora nós estamos aqui praticamente próximo à entrada da Avenida Max Teixeira e por aqui o trânsito também já está começando a ficar um pouco mais moderado. No entanto, existem outros pontos na capital que estão com retenção, por exemplo, na Avenida Humberto Calderaro, já depois de um shopping ali naquela região. Temos um trânsito bastante congestionado ali naquela via. Já na Avenida Djalma Batista, ali próximo também de shoppings, temos uma movimentação intensa por lá. Já nas outras vias, como a Avenida Rodrigo Otávio, a Avenida Cosme Ferreira, o trânsito está moderado, mas fluindo ali naquela região. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Kennedson. 18 horas. Agora são 6h51 em Manaus. Karime, parece que nós temos algumas denúncias aí com relação à saúde, é isso? Temos sim, Carlão, para variar, né? Eu sempre falo aqui, nós estamos numa crise absurda da saúde pública do estado do Amazonas e dessa vez a denúncia vem da pastora Carmen Garcia. Ela gravou um vídeo dentro do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, que fica no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. E no vídeo ela mostra vários pacientes acamados nos corredores do hospital. Segundo a denúncia, não tem leito para os pacientes, não tem médico suficiente e ela fala que os pacientes estavam ali sem receber nenhum medicamento. Vamos acompanhar o vídeo. Chama a atenção do Estado, chama a atenção do governador. Como é que tá aqui, ó? O corredor aqui, ó. Aqui fica cheio toda hora. Não tem medicamento, não tem nada. Nem salário dos médicos, nem enfermeiro, não tem nada. É o maior sem-vergonhice dentro na situação aqui. Então nós estamos fazendo denúncia para que o Estado venha ajudar o povo aqui que estão morrendo por falta de remédio, falta de atendimento, falta de socorro, falta de tudo mesmo. Só misericórdia de Deus. 18 horas. A gente acompanhou a denúncia feita pela pastora Carmen Garcia. Fácil não, hein? Ela gravou essas imagens tem 2 dias. Não é fácil, né, Carlão? A gente sabe que apesar de todo investimento em publicidade, a realidade que o cidadão recebe, a realidade do cidadão que o cidadão enfrenta nas unidades de saúde do governo do estado do Amazonas é completamente diferente do que é divulgado nas publicidades, nas propagandas. Na ponta é a gente que sofre com a falta de investimento correto, de investimento com responsabilidade do governo do estado do Amazonas para a saúde do estado, para a saúde pública. Nós pedimos uma nota da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas a respeito dessa situação, dessa denúncia. E até agora? Nada, né, Carlão? Continuamos aguardando. Bom, a gente perguntou quais são as causas da falta de vagas em salas de internação e da superlotação dos corredores. Por que a falta de médicos e medicamentos no hospital? Quais medidas estão sendo tomadas para resolver essa crise e garantir a assistência adequada para os pacientes? E qual é o prazo para normalizar os serviços no hospital? Até agora, 6 horas e 54 minutos, seguimos sem qualquer resposta. Lembro de novo, a resposta não é pra gente, não é pra mim, Karime Leão, Carlão, não é para o programa 18 horas. É uma resposta para o cidadão, para a população, para as famílias que enfrentam essa realidade, essa falta de dignidade, de respeito que o governo do estado tem com a saúde pública da população. 6h54, você no melhor mix
do Brasil. 18 horas. Olha só, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas deflagrou entre os dias 1º e 2 de abril a terceira fase da Operação Torre. Carlão, essa investigação, ela investiga a atuação do chamado Tribunal do Crime no estado do Amazonas. Vamos agora ao giro policial com o repórter André Meirelles. André, boa noite mais uma vez. Então, segundo a polícia, uma facção criminosa mantém uma estrutura paralela de julgamento interno. É isso, André? Boa noite mais uma vez para vocês. Boa noite, ouvintes. Olha, as investigações apontam que essa facção criminosa aqui na região, ela mantém uma estrutura paralela de julgamento interno na qual os indivíduos eles estão punidos. As apurações também revelaram que a facção oferece uma espécie de seguro, né, para que os indivíduos transportem e comercializem as drogas aqui no estado. Esse benefício aí é fornecido com a promessa de apoio logístico e de segurança como forma de garantir a lealdade e também a continuidade das atividades criminosas. Nessa ação que teve hoje da polícia, nessa operação, Karime Carlão, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão. E claro, essa operação continua para que possa identificar aí outros envolvidos e combater o crime, o tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas. Agora a gente vai a outro caso nesse giro policial. Um jovem de 18 anos, ele foi preso nessa quinta-feira por tentar matar depois de ter estuprado a própria enteada de 9 anos. Segundo a polícia, a criança acordou sendo enforcada pelo padrasto e ficou com uma hemorragia nos olhos, né? Essa captura do homem foi efetuada na quarta-feira em uma embarcação acima ali da comunidade do Surará, no Rio Purus, aqui no município de Beruri. Segundo a polícia, os crimes foram praticados no domingo, quando a vítima estava sozinha em casa com um irmão de 3 anos. Eles estavam dormindo, né? Foi o exato momento em que ele invadiu ali a casa e nesse momento a criança acordou sendo enforcada e mordida e também ele causou hemorragia ali nos olhos dessa criança. Em seguida, esse criminoso, ele depois de ter ali abusado sexualmente dessa menina, dessa criança e tentou até mesmo enforcar ela, matar ela, né? E a gente tem mais detalhes um pouco com a delegada adjunta da DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a Beatriz Andrade. Ela também relatou que o investigado, no momento da prática desse crime, também falou que o próximo a ser violentado sexualmente seria o irmão dela, de apenas 3 anos. Recebendo essas informações, a DEPCA então diligenciou no sentido de representar pela prisão preventiva desse autor, que foi protocolada no plantão judicial e deferida de pronto pelo Poder Judiciário. Então iniciamos as diligências para localizar esse autor que havia fugido após a prática desses crimes. E a gente recebeu a notícia de que ele teria se evadido para o município de Beruri. Então, a DEPCA entrou em contato com a delegacia de Beruri para auxiliar na realização dessa prisão. 18 horas. Bom, ele vai ser encaminhado para Manaus, para audiência de custódia, vai ficar à disposição da Justiça, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6 horas e 58 minutos. 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, o nosso giro esportivo. Agora nós vamos falar aí sobre a CBF, hein? A CBF só pensa em estrangeiros para comandar a seleção brasileira. Eita. Jorge Jesus, né? Abel Ferreira, Mourinho e o sonho Ancelotti estão na mira também. Mas nada está definido e junho está chegando com eliminatórias aí no caminho, hein, Karime? Pois é, Carlão. Enquanto a CBF segue indeciso, o Fluminense agiu rápido, tá? E trouxe Renato Gaúcho, o ídolo. Lembra daquele gol de barriga pro Fluminense? Pois é, foi contra o Flamengo, eu não esqueço. Bom, ele volta pela 7ª vez e a estreia pode rolar domingo agora, em partida contra o Bragantino no Maracanã. Dia 19 de julho tem Ronaldinho na Arena da Amazônia. O Jogo das Estrelas está confirmado com ingresso a R$ 49,50, mais 1 quilo de alimentos. As vendas começam no dia 10 de abril às 9 horas, Karime. Bom lembrar que é um evento beneficente, vai ajudar a Fazenda da Esperança. Então se liga, garante logo seu lugar e vamos ver o bruxo jogar. Carlão, bora. Agora 6 horas e 5. Bora, Karime, temos trânsito, é isso? Temos um factual, um acidente que aconteceu agora. Kennedson Paz traz os detalhes pra gente. Kennedson.
Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora às 18 horas na Mix. Então, aconteceu um acidente envolvendo uma motocicleta aqui próximo ao cruzamento entre as avenidas Maripiranga e a Avenida Djalma Batista. Temos uma vítima no chão agora, sendo socorrida pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Está sendo resgatada nesse momento, já foi colocado ali o cordão cervical e agora ela vai ser colocada numa maca para ser encaminhada para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações precisas sobre como aconteceu esse acidente, só que nós temos uma vítima lesionada que agora recebe atendimento e em breve vai ser encaminhada a uma unidade hospitalar. Mais próximo daqui é o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Então, com certeza, vai ser encaminhada para lá. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Kennedson. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas lançou o prêmio Solo Seguro do Tribunal de Justiça do Amazonas, o TEJAM. O prêmio buscará impulsionar a regularização fundiária por meio do reconhecimento a ações de impacto social desenvolvidas por órgãos do Poder Executivo, cartórios, órgãos auxiliares da Justiça, entidades da sociedade civil e iniciativas acadêmicas. O prêmio tem como objetivo reconhecer as boas práticas e iniciativas inovadoras voltadas à regularização fundiária na Amazônia Legal e em áreas urbanas precárias e fomentar a cultura da regularização fundiária como instrumento de garantia de direitos fundamentais, proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. Incentivar a regularização fundiária é incentivar ações que trazem benefícios concretos à sociedade, especialmente da Amazônia Legal. A regularização prevê a identificação de áreas destinadas à proteção ambiental e da floresta e inclui áreas nas periferias das cidades. Com isso, o poder público pode atuar melhor contra os crimes ambientais e as pessoas adquiram os documentos das terras onde moram para que possam chamar de suas. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.